Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o nosso canal Conversa Patriota Brasil. Hoje, 1º de maio de 2020, sexta-feira, meu nome é Fabiano Kramer, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Peço a todos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, deixem o seu joinha se gostarem dos vídeos, comentem, que seu comentário é muito importante, eu gosto de lê-los e respondê-los. Bom, vamos à nossa conversa de hoje. Hoje vamos conversar sobre o texto que foi comentado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia de hoje, no seu Facebook, no WhatsApp, também, parece que foram as duas mídias, e esse texto é um texto longo, é um texto que eu ouvi e eu li na íntegra, é um texto que fala sobre uma experiência de Brasil, um Brasil que, vamos dizer assim, nos traz a realidade de um Brasil, uma dura realidade, nos descortina o que vem acontecendo não só agora, mas nas últimas décadas e há muito tempo atrás, já vem acontecendo, que o nosso Brasil é governado por uma política suja, desonesta, corrupta, que vem passando de governo em governo, e que essa política ela é regida, vamos dizer assim, por corporações, que têm somente um interesse econômico, não se importando com a população, não se importando com a saúde, com a dignidade da população. O único interesse é o interesse econômico no país, corporações nacionais e internacionais, tratando o Brasil como se ainda fosse um Brasil colônia, de 1500, quando Portugal simplesmente extraía do Brasil as suas riquezas e levava para Portugal. Hoje temos diversos países do mundo, podemos citar aqui, que a gente já sabe que um dos principais países é a China. Temos outros países também que estão querendo lotear a nossa Amazônia, e que querem simplesmente levar as nossas riquezas, nosso nióbio, nosso ouro, os nossos diamantes, a nossa água, para fora do Brasil, para explorar a seu bem querer, ganhar muito dinheiro com isso, sem se importar com o povo brasileiro. A missão de todo governante de qualquer país é manter o seu povo feliz, é manter o seu povo seguro, é manter o seu povo bem alimentado, manter o seu povo com saúde e com educação, de qualidade. Esse é o papel de qualquer governante em qualquer país. Não só do presidente ou primeiro-ministro, como também dos seus legislativos, aos quais cabe aprovar leis que garantam essas coisas que eu disse agora há pouco.
Aqui no Brasil parece que não é assim. Nós temos um legislativo que legisla em causa própria, né? Que faz leis para atender aos interesses de corporações, né? Atender aos interesses econômicos de outros países até, né? Quando coloca numa legislação brasileira, né, que qualquer cidadão estrangeiro também terá os mesmos direitos do cidadão brasileiro, né? Quando coloca leis que fazem com que seja muito fácil negociar riquezas brasileiras com empresas estrangeiras, né, sem uma devida fiscalização necessária, né, por parte do governo brasileiro, né? Quando legisla, né, também, né, em em leis que flexibilizam, né, penas de multas, né, de Receita Federal, né? Então a gente pode ver que o judiciário, o nosso legislativo legisla também em causa própria, porque não teve um senador ou deputado federal que fez uma lei, né, agora que nós estamos passando nessa situação que o Brasil está, né, que por um período de 90 dias, 120 dias, reduzisse, né, todos os seus benefícios e salário em 30, 40 ou 50% e essa verba fosse para a saúde, por exemplo. Não, o ganho deles está garantido. Ninguém vai legislar contra si próprio, né? Nosso judiciário também, né, cumpre um papel de legislar em causa própria, né? Também não abdicaram dos seus salários e seus benefícios e suas mordomias, né? Pelo menos num período de 30, 90 dias, para dar esse dinheiro para alguma coisa mais útil, né? Legislam sempre em causas de pessoas que representam, né, corporações ou representam dívidas morais que os próprios magistrados possam ter, né? Então, nós não temos como dizia o próprio de Gaulle, né, ex-presidente francês, o Brasil, infelizmente, não é um país sério, né? Quando entrou uma pessoa séria, uma pessoa honesta, íntegra e dura, como presidente da República, né, o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, né, ele, em menos de 2 anos, né, um ano e 4 meses agora, ó, mostrou para todos os brasileiros, descortinou para todos os brasileiros essa dura realidade. Nós somos marionetes, né, nas mãos de interesses econômicos muito fortes, né, interesses econômicos muito bem organizados, né, que simplesmente estão desidratando, como se diz na mídia, aí, o governo Bolsonaro, aos pouquinhos, né, para que o Brasil se mantenha, pelo menos se for o caso, na pior das hipóteses, para esses interesses escusos aí, na pior das hipóteses, em 4 anos que ele vá se desidratando, até uma próxima eleição que eles possam botar alguém, né, que novamente deixe as coisas funcionarem como eles querem, né, com o pacto político, né, com aquela administração
política, onde cada ministério é loteado para um partido, onde o Senado e a Câmara recebem as suas benesses para votarem, né? Onde todos os poderes funcionam arejados, né? Funcionam bem olhados, né? Com uma grande engrenagem bem lubrificada, né? Isso aí hoje em dia não está acontecendo. Parece que a engrenagem, né, que deveria andar no Brasil está sem óleo, né? Está parada, né? Mas está parada e está trancada por quê? Está trancada porque não está, a política não está andando como os interesses escusos estão acostumados, né? Eu li esse texto hoje, né? Depois, mais tarde, quase no final da tarde, de noite, foi divulgado que esse texto é da autoria de uma pessoa, estava como desconhecido, deu a autoria do texto, né? Que inclusive seria um filiado do Partido Novo e tudo, mas a pessoa que escreveu esse texto, né, teve uma grande visão, né? Teve uma grande visão política, né? É uma pessoa que se diz assustada com a divulgação desse texto, porque ele nunca achou que teria tal repercussão, mas Deus usa os seres humanos, usa a nós como ferramentas, né, para fazer a sua obra. Essa pessoa que escreveu o texto, que eu não me lembro o nome dele, mas está ali embaixo, né, depois se sabe quem foi na internet, né? Na época que escreveu o texto, teve esse discernimento, escreveu, divulgou no Facebook, né? E esqueceu do texto. A divina providência, vamos dizer assim, dependendo da religião de quem seja, pinçou esse texto e soltou na mão do presidente Bolsonaro. Ele, sem saber quem é que era o autor, divulgou, né, comentou e estourou na mídia, né? Estourou um tapa na cara de todos os políticos brasileiros, que esse texto não foi nada menos que isso, né? E de todos nós também, porque com esse tapa nós acordamos. Esse texto, até aqueles brasileiros que já tinham acordado para isso, ou nem tanto para isso, mas já tinham acordado que a política não era séria, que as coisas não estavam andando por causa do Senado, por causa da Supremo Tribunal Federal, né, por causa de alguns outros interesses internacionais, governadores, agora acordaram mais ainda, tiveram um segundo sobressalto de consciência. Que todos esses envolvidos, políticos, magistrados, governadores, todas essas pessoas envolvidas, elas têm um grande interesse por trás. Um único e grande interesse por trás de tudo isso. Econômico. É o bolso que importa, né? São, né, as moedas de prata, né, que importam. Né? Aquelas moedas, né, 70 moedas de prata. Elas é que importam, né? Então, esse foi praticamente o assunto de hoje, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre particularmente, nós tivemos um outro assunto, foi a visita do presidente Bolsonaro a Porto Alegre, ao Comando Militar do Sul, para a posse do novo comandante militar do Sul, né, onde ele foi recebido no Salgado Filho por uma grande multidão, né?
No Comando Militar do Sul ele foi recebido pelos comandantes generais, né? Visitou o centro de apoio estratégico, né? Contra essa peste chinesa aí, que, né? Deu posse, assistiu à posse do comandante militar do Sul, a passagem, né? E foi embora, foi para Brasília cumprir seus compromissos, né? Foi uma notícia que não foi muito divulgada pela imprensa aqui. As únicas coisas que a imprensa marrom divulgou é que na hora que o presidente foi cumprimentar os generais, numa questão assim, talvez né, não sei se de brincadeira, ou até por uma questão de terem sido orientados para isso, em vez de apertarem a mão do presidente, ofereceram um cotovelo, que nem fazem os cirurgiões, né, os médicos, né, o pessoal da área da saúde, ofereceram um cotovelo, para aquela batidinha de cotovelo, em vez de apertar a mão. Tudo bem? Isso não é nada demais, mas a mídia fez um escarcéu com isso, né? A mídia fez um escarcéu que nem os militares estavam apertando a mão do presidente da República. Só por isso a gente já vê o baixo nível da mídia, né? Ligada à mídia dita popular, né? A mídia televisiva, jornais, né? Ligadas aos grupos poderosos da mídia, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas isso aí foi comentado por jornais de São Paulo, Folha de São Paulo, Zero Hora, Correio do Povo, né? Por todas as mídias, né? TVs, né? Rede Globo, todas as mídias aí que, né? Só comentaram isso, né? No comentarem o texto que foi divulgado, que foi comentado pelo presidente, né, e pelo comentário dele se estourou, em vez de comentarem que é um texto sério, que é um não sei o quê, simplesmente comentaram que descobriram quem é o autor e que o autor ficou espantado que o texto deu essa repercussão. Mas não deram valor ao texto em si, né? Não, e as partes do texto que pegaram para comentar, pelo que eu vi em certas reportagens, é para desconstruir o texto, né? Então nós temos que prestar muita atenção, né, em tudo que a gente lê, em tudo que a gente vê, porque quando surge uma coisa boa, que nem foi esse texto hoje, que nos deu uma chacoalhada, a mídia tenta desconstruir, certo? Então vamos prestar atenção em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente lê, né? E vamos olhar melhor para as coisas, né? E agora, com essa chacoalhada, vamos prestar mais atenção, né? Quando a gente compra alguma coisa de alguma empresa ou de algum país, né? Aquela campanha que a gente já vem fazendo aqui, vários youtubers vêm fazendo aqui, né? Comprem coisas brasileiras, feitas no Brasil, por brasileiros, para manter as riquezas dentro do Brasil, né? Se você for comprar ações, for um acionista, compre ações de empresas brasileiras para que empresas brasileiras cresçam, né? Se você for fazer um investimento, invista no Brasil, mantenha a riqueza brasileira girando, tá? Então tá, era, vamos dizer assim, esse assunto que nós tínhamos para hoje. Agradeço a todos pela audiência. Se gostaram do vídeo, deixem o seu joinha, né? Aproveitem e inscrevam-se no canal e deixem seu comentário, porque ele é muito importante, principalmente para mim. Eu gosto de lê-los e gosto de respondê-los, certo? Peço a Deus que abençoe, com Deus no coração, encerramos aqui, e peço que abençoe a todos nós, abençoe o nosso Brasil, nos dê muita saúde, muita esperança, né? Por um novo Brasil.
Que assim seja. Até o próximo vídeo.